Bom dia, galera, tudo bem? Nós vamos para mais uma semana, a sexta semana, né, do PET, e esta semana nós falaremos sobre a questão da formação política no primeiro reinado, né, as disputas, tal, etc. Então, galera, vamos lá, galera do segundo ano. É a breve apresentação. Aqui mostra a questão do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, né? Que ocorre. A questão do Brasil ser o único país a adotar o processo de monarquia, uma monarquia constitucional, embora nós já falamos anteriormente sobre a questão do poder moderador, tal, etc., né? Diferentemente da América Espanhola, que seguiu outros traços, ou outra interpretação, que foi a formação de pequenas repúblicas, né? Países que adotaram o regime governamental de república, ok? Que difere. E também a questão de não haver a participação popular e manutenção das estruturas sociais, econômicas, ok? E até mesmo a dependência política de uma certa elite. Então, nós vamos ter que ler o texto, né, para podermos falar sobre a questão da força políticas. Então, vamos lá. Forças políticas no Brasil pouco antes da independência e no primeiro reinado. O príncipe regente Dom Pedro, né, I, liderou um processo de independência, assumiu o governo posteriormente com o apoio da elite residente no Brasil. Grande parte dos homens que fizeram parte da elite eram deputados e senadores nascidos no Brasil e em Portugal. Em comum tinham o fato que defendia seus interesses de classe social. Havia divergências políticas entre eles quanto ao rumo que o país deveria seguir. Não constituíam partidos políticos no sentido atual, apesar de, didaticamente, serem chamados de partido. Então, a independência, o que esse tópico falou? Primeiramente, que a independência, ali, os parceiros de Dom Pedro, né, as pessoas à base de apoio dele, já era uma elite do país, a elite econômica, a elite que tinha a intenção de manter os interesses, né? Quais interesses? Da classe dominante. Então, manter a estrutura, por exemplo, eram contra o fim da escravidão, a questão de dificultar o acesso das pessoas, acesso à terra, tal, etc. Então, esse que não era não necessariamente um partido político dos moldes atuais, mas se organizava em dois grupos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Depois isso vai se tornar o liberal e o conservador, na verdade, o Partido Português, que vai ser posteriormente o Partido Conservador, e o Partido Brasileiro vai ser o liberal, ok? Um liberal que não tinha nada de liberal e o conservador que não tinha nada de conservador nos moldes clássicos, né? É muito popular uma frase no Brasil o seguinte: não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Não há nada mais liberal do que um conservador no poder. Por quê? Quando eles tomavam o poder efetivamente, a partir de presidir o Conselho de Ministros de Dom Pedro II, né, especialmente, eles invertiam esse conceito. Então, o grupo do Partido Português era formado basicamente por quem? Por portugueses, né, comerciantes portugueses, pessoas interessadas que tinham e altos funcionários públicos, altos militares, né, comandantes militares, que defendiam o retorno de Dom Pedro para Portugal e manter a estrutura econômica que os beneficiasse, né? A questão dos acordos comerciais, tal, etc. Já o Partido Brasileiro, antes da independência, opunha-se à subordinação a Portugal, queria liberdade econômica, a redução de impostos, dominado por grandes proprietários de terras, ou seja, um era mais rural, o outro era mais urbano, essencialmente. Era composto por dois grupos principais, o Partido Brasileiro. Vamos lá, nós temos José Bonifácio de Andrada. Quem é José Bonifácio de Andrada? É um dos personagens centrais do processo de independência do Brasil, né? Vamos dizer, o mentor intelectual
que ele defendia o quê? Mais poderes nas mãos, né? Mais poderes na mão do imperador, poder mais centralizado, com subordinação das províncias, né? Ou seja, o rei teria mais poderes e as províncias, que naquela época os estados chamavam províncias, teriam menos. E uma ampliação do comércio internacional, né? Lembrar que Bonifácio de Andrade é natural de São Paulo. Ele fora altamente influenciado pelos ideais iluministas. Ele estudou na Europa, viajou pela Europa, teve uma influência da estrutura de poder de Marquês de Pombal, que é uma outra história, uma outra ocasião eu falo para vocês. Joaquim Gonçalves Ledo defendia o maior poder para o legislativo, né, os deputados e senadores, eleição direta, limitação do poder. Então, este camarada aqui, o Joaquim Ledo, ele defendia também mais poderes para as capitanias, né, para as províncias. As províncias, ou seja, então você tinha, a diferença era essencialmente isso, mas na estrutura mesmo de nação, não existia uma diferença. Por quê? A questão do acesso à terra, a questão da escravidão, né? A questão de melhoria da vida das pessoas, modernizar a economia, não havia esse debate, mas havia esse debate se era mais ou menos poder, para quem ficava, tal, né? O que seria coisa secundária vinha em primeiro plano. Esses líderes são responsáveis por convencer Dom Pedro a aderir definitivo à causa da independência, apesar de que foram grandes adversários políticos. Então, muito tempo, eles eram adversários, mas a interpretação deles era o quê? Favorecer o processo de independência, né? Ali eles se uniram, né, para deixar as suas divergências de lado, em nome de uma causa maior, que era o processo da independência. Mas, assim, essencialmente, ok? Vamos lá. Embora existisse divergência entre os partidos, conforme destacado acima, é importante destacar que a elite residente no Brasil, nascida aqui ou em Portugal, enxergou em Dom Pedro um líder que seria capaz de manter, após a independência, a mesma estrutura, né, a mesma estrutura econômica de antes, baseada no latifúndio, que é as grandes fazendas, né, na agricultura exportadora, sobretudo de açúcar, do Nordeste e algumas regiões de São Paulo, do trabalho escravo, e havia nenhum interesse em adotar forma de governo de república. Então, Dom Pedro era o príncipe herdeiro de Portugal. Por isso, o começo de sua formação foi educada para ser rei, para ser um monarca absolutista. Não vamos esquecer, a elite brasileira, então, mesmo divergindo sobre mais ou menos o poder para Dom Pedro, fez opção pela monarquia como forma de governo, contrariando as elites das diversas regiões da América Espanhola, a chamada elite criolla, né? Composta principalmente por grandes proprietários rurais. Porém, nas regiões da América Espanhola, não foi apenas a elite que lutou pela independência. As camadas populares fizeram parte do processo com suas reivindicações, terras para plantio, melhores condições de vida, igualdade de direitos. Então, o que nós lemos? Né? Nós podemos dividir este tópico em duas etapas. Vamos lá, este parágrafo. Né? Nós temos o quê? Nós temos, primeiramente, as pessoas ali que enxergaram no Dom Pedro, né, a manutenção da estrutura social, política, econômica, né, uma questão do trabalho escravo, a manutenção do trabalho escravo, uma agricultura exportadora que beneficiasse os grandes proprietários rurais. E você tem o quê? Dom Pedro como unidade do território nacional e o poder que interferia ali, que contrariasse os interesses desta elite. Na contramão, nós temos o quê? Da América, no mesmo parágrafo, nós temos os países aqui da América, né, chamada América Espanhola, que vão ter uma elite criolla. O que é elite criolla? Filhos de espanhóis nascidos na América, né? Que vão começar um processo de independência com participação da elite, participação popular na América Espanhola, e lutas, e no qual essa população também reivindicava uma série de
de direitos, né? Então, teve uma participação popular que é completamente diferente do nosso processo de independência. Os padres Miguel Hidalgo, José Morelos começaram em 1810 no México o movimento popular de independência, liderando tropas formadas por camponeses, pobres e indígenas. Mas ainda não foi nesse momento que o México tornou-se independente, visto que as tropas, com apoio das elites locais, derrotaram este grupo populares. Hidalgo e Morelos, em 1811, 1815, foram fuzilados. Em 1800, então, depois eu falo, tudo é melhor, né? Em 1816 é proclamada a independência da Argentina, com Manuel Rosas, né? Não, perdão, José San Martín. Após sucessivamente, até 1830, quando aconteceu a independência do Equador. E as regiões americanas, colonizadas por espanhóis, foram adotando-se, tornando-se independentes. Após o rompimento com a Espanha, adotaram república como forma de governo, né? Os principais líderes da independência das regiões da América do Sul, colonizadas pela Espanha, foram Simão Bolívar, na Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, junto com José San Martín, né? Argentina, Chile, Peru. Então, vamos lá. Então, aqui não falou, mas o primeiro país da América Espanhola a tornar-se independente foi o México. Perdão, falei errado. Foram o Paraguai, né? O primeiro país a tornar-se independente foi o Paraguai em 1811. Por quê? Deve estar dentro do contexto da Europa, ali do decreto do bloqueio continental, no qual Napoleão ocupa a Espanha perde o poder efetivamente sobre as suas colônias, e as elites crioulas começam um processo, um caráter regionalista que se torna nacionalista de independência. Então, o primeiro vai ser o Paraguai, depois você vai ter outros países, a Argentina, o México, né, porque ele está mais ao norte, com características distintas, né? O México, como falaram aqui neste antepenúltimo parágrafo, tem um caráter popular, indígena, camponeses, né? Liderado por padres. Mas você tem outras regiões que são mais elitistas, que é o caso da Argentina, né? Por José San Martín. E você tem Simão Bolívar, da Venezuela, que tinha o sonho, almejava de unificar toda a América Espanhola. Mas todos os movimentos, houve luta, revolução, luta armada, com participação, liderança sob comando das elites, e, né, além do comando das elites, você tem o que mais? Você tem, né, a participação popular. Aí a gente cabe um questionamento, qual foi, como foi, né? Porque os exércitos são formados por pessoas simples, comuns, sob lideranças de uma elite, ok? Então, é completamente distinto. Já ao contrário do Brasil, que foi uma independência que fora dada, né, à população, no qual manteve a estrutura social, política, econômica vigente, entendeu? Então, vamos nos imaginar aqui, ó, no interior de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. Mudou o que para uma vida, para um cidadão comum? Sabe o que mudou efetivamente? Ele deixara de ser um colono português, passara a ser um cidadão brasileiro. No mais, não mudou nada. Manteve a escravidão, a estrutura fundiária, a questão da renda, o atraso, né, e etc. Tá ok? Então, bora lá então, vamos responder as atividades? Galera, bicho, textão, né? Vamos lá então. 1. Após a independência, integramos-nos como exportadores de produtos primários. A divisão internacional do trabalho, a estrutura ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção, com braço escravizado importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado, por depender de produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a voltar-se para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo,
que fundamentava um padrão de vida civilizado, marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do provável primitivo e miserável. E de fora vinha também as capitais, que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transporte e comunicações. É um texto do Paul Singer, né, que morreu recentemente, economista, que ele fez uma análise do retrocesso que foi o Brasil, né, que é a força de trabalho, o escravo, e o nosso atraso econômico, ok? Então, a partir daí, levando-se em consideração as afirmações acima, relativas à estrutura da economia do Brasil, por ocasião da independência política, em 1822. É correto afirmar que, então vamos lá, observa bem que falou independência política, né? Mas por quê? Nós mantivemos economicamente dependente de outras nações. Letra A. Se industrializou rapidamente, devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial, né? Se industrializou rapidamente, devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial? Não. Muito pelo contrário, manteve, aqui disse o seguinte, olha, manteve no mínimo 80 anos de atraso, né, em relação aos outros países. B, extinguiu a produção coloniada baseada na escravidão e fundamental na produção do trabalho livre? Olha, não, né? Não extinguiu, ou seja, não acabou com a escravidão. Muito pelo contrário, manteve a mesma estrutura, né? Não houve incentivo ao trabalho livre. C. Deixa eu passar para cá, que vai ser mais fácil. C. Tornou-se dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação aos outros países? Opa, apresenta um fundamento. Então vamos deixar ela por último. Se tornou dependente do capital estrangeiro, que foi introduzido no país sem fazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos. Olha, essa até tem, mas nós vamos deixar ela para o segundo plano, entre B e C. Por que que não é a letra D? Seguinte, tornou-se dependente do capital estrangeiro, fato, verdade. Mas que foi introduzido no país sem fazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos. O seguinte, houve, mas a questão está perguntando assim, ó, qual foi em relação à estrutura econômica, no sentido mais amplo, né? Então, nos leva a crer que a letra C. Por quê? Vamos diferenciar ela uma da outra. Teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários setores produtivos. Não, muito pelo contrário. Não houve incentivo à indústria, né? A industrialização ficou para trás, não vai ter um incentivo. Muito pelo contrário, a Inglaterra vai pressionar o Brasil, tanto quanto a coroa portuguesa, o Brasil e tal, a não industrializar para tornar-se dependente, tá ok? Então vamos lá, ó. Por que a letra C? Se tornou dependente da economia europeia, né? Por realizar tardiamente sua industrialização em relação a outros países. Então, o Brasil, como ele dependia dos produtos industrializados, né? Seja ele qual for, isso tornava o Brasil dependente, né, dos outros países, ok? Já em questão aos serviços urbanos, né, para desenvolver uma independência econômica, não necessariamente passaria só pela infraestrutura urbana, mas sim por uma infraestrutura industrial. Então, nós podemos concluir que a resposta certa é a letra C. O processo político de emancipação do Brasil desenvolveu-se dentro de condições bastante especiais, dentre as quais é correto assinalar, né, a presença de Dom Pedro como regente do trono estabelecia a possibilidade de uma separação entre Portugal e Brasil, sem, contudo, romper radicalmente com o regime monárquico. Então, a resposta, essencialmente, já é a primeira. Por que a primeira? Letra A.
né? Tá perguntando sobre a questão da emancipação política. Diferentemente do restante da América, de outros países, que teve um processo de luta, participação popular, foi contestada, a nossa independência foi dada e paga. Então, no caso, o Dom Pedro, na condição de rei, né, de príncipe regente, ele tornou o Brasil independente, mantendo a estrutura do país. E as primeiras notícias chegadas ao Brasil, acontecimento do Porto, deflagraram as províncias brasileiras. Eu acho que não vou ler essa, porque senão não vai dar tempo, gente. É muita coisa, né? Vai tornar o vídeo muito cansativo. Após a leitura, o texto abaixo, de autoria de Boris Fausto, historiador, né, professor da Universidade de São Paulo, responde à questão seguinte: a emancipação do Brasil resultou em maiores alterações da ordem social e econômica, ou da forma de governo, né? Não resultou em maiores alterações da ordem social, econômica ou da forma de governo. Não houve mudanças, né? Essencialmente, falou o seguinte: uma das principais razões dessa continuidade se encontra na vinda da família real para o Brasil e na forma como se deu no processo de independência. A abertura dos portos por Dom João VI estabeleceu, como vimos, uma ponte entre a coroa portuguesa e os setores dominantes da colônia, entre os ricos da colônia, né? Especialmente os que concentravam no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, que era o epicentro econômico do país, e setores lá do Nordeste, né? Os benefícios trazidos para a região fluminense com a presença do rei no Brasil vinham incentivar a expansão econômica daquela área, ligada aos negócios do açúcar, do café e do tráfico de escravizados. A elite política promotora da independência não tinha interesse em favorecer mudanças, ruptura no sentido de mudar, né? Que pudessem pôr fim em risco à estabilidade da antiga colônia. É significativo que os esforços pela autonomia que desembocaram na independência concentraram-se na figura do rei e depois na do príncipe regente. Os dados, né? De acordo com tudo que você estudou sobre o processo de independência do Brasil, o que eram rupturas que pudessem pôr fim em risco à estabilidade da antiga colônia? Um dos pontos mais polêmicos era a questão da escravidão, né? O fim da escravidão, um ponto mais polêmico, era a questão da escravidão e seu fim, né? Escravidão e seu fim, onde houve continuidade para atender os interesses dos fazendeiros, né? A questão agrária, outro ponto, né? Que é a questão agrária, onde o povo ficou excluído do acesso e principalmente a ausência da participação popular, né? Ou seja, então, o que a gente pode concluir? Um dos pontos mais polêmicos era a questão da escravidão e seu fim, onde houve continuidade para atender os interesses dos fazendeiros. Aqui a gente pode colocar aqui elite, tudo bem? Elite. Vamos pôr elites no plural, porque são várias elites, né? Várias formas de elite. Mas, essencialmente, nesse período, é a rural. A questão agrária da terra, onde do acesso a ela, né? Onde o povo ficou excluído, e principalmente a ausência da participação popular. Então, não houve uma ruptura, né? Por quê? Porque a questão é o seguinte: tinha um temor que ruptura que pudesse pôr em risco a estabilidade da antiga colônia, ou seja, romper com os privilégios, né? Um prazo aí para vocês copiarem. Leia o texto abaixo, de autoria da historiadora Maria Lígia Prada, e responda à questão que segue. A liberdade, no entanto, não é um conceito entendido de forma única que significativos diversos apropriados, também de forma particulares pelos diversos segmentos da sociedade. Então, uma questão da liberdade, aqui ela falou da subjetividade da liberdade, porque os conceitos são diferentes, né?
Então, bora lá. Ó, para representantes da classe dominante, para representantes da classe dominante venezuelana, Simão Bolívar, liberdade era sinônimo de rompimento com a Espanha para a formação de uma fulgurantes nações livres que seriam um exemplo para o resto do universo, mas principalmente nações livres para comercializar com todos os países, né? Livres para produzir, única possibilidade, segundo essa visão, é desabrochar do novo mundo, ou seja, se separar, né? Ou seja, se deslanchar o novo mundo, tá ok? Vamos lá. Já para Dessalines, né, líder da Revolução Escrava Haitiana, a liberdade, antes de tudo, queria dizer fim da escravidão, mas que carregava conteúdo radical de ódio aos opressores franceses. Então, para Simão Bolívar, a liberdade, perdão. A liberdade é uma liberdade essencialmente econômica, né? É uma liberdade em relação à Espanha, é uma liberdade de poder vender, comprar o que quiser, produzir. Já para o líder da Revolução Haitiana, aqui neste tópico, a liberdade essencialmente é o quê? O fim da escravidão. Para os dominados e oprimidos, como os índios mexicanos, a liberdade passava distante da Espanha e muito próximo da questão da terra. Na década de 1810, os líderes da rebelião camponesa, né, Hidalgo e Morelos, clamaram por terra para todos os deserdados. Então, para os espanhóis, os índios mexicanos, para os índios mexicanos, a independência, a liberdade, o conceito de liberdade estava ligado ao acesso à terra. A terra para plantar, para cultivar, daria liberdade aos homens. Por quê? Tornariam mais independentes, né, economicamente. Que fatores no processo de independência da América Espanhola foram determinantes para o conceito de liberdade não fosse entendido de uma forma única. Cada região e movimento tinha sua interpretação de liberdade. Para Bolívar, Simão Bolívar, né, era a liberdade econômica e política e, posteriormente, uma potência econômica. Já para Abdelin, líder da Revolução Haitiana, a liberdade passava primeiramente pelo fim da escravidão, né? Estava relacionada à escravidão. Já para os mexicanos, né? Vamos pôr aqui, para os índios mexicanos, né? Para os índios mexicanos, a liberdade era essencialmente o acesso à terra e poder usufruir dela, pois a mesma daria a emancipação econômica do homem. Só para nós interpretarmos, o conceito de liberdade ele também entra na subjetividade, né? Nós devemos nos policiar em relação a isso. Isso também é influência até mesmo lá da Revolução Francesa, dos jacobinos e dos girondinos. Só que quando falava liberdade, o que é liberdade para um, o que é liberdade para o outro, né? Ou seja, são questões que parecem ser pacificadas, né, resolvidas, e porém não. Olha, tá ok? Vou dar uns minutinhos aqui para vocês copiarem. Então, nós vamos concluindo esta aula. Ok? Fechou, meninos, meninas? Cada país adotou um processo de independência, né? Cada país adotou um processo de independência, algumas características econômicas, políticas e etc. Não dá para ter um parâmetro, né? Foi tudo semelhante? Não. Os Estados Unidos é um processo político, social, econômico. O Brasil é completamente diferente de todos, é o que mais difere de todos. Depois você tem dos países da Espanha, dos países da América Espanhola. Interessante, não vamos achar que um país é amigo do outro, não é. Porque os Estados Unidos e Inglaterra não apoiou a independência do Brasil. Né? Por quê? Eles tinham interesses com Portugal, inclusive os Estados Unidos. Os inconfidentes, tinham conversado com
o Thomas Jefferson, né, lá nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não manifestou interesse. Por quê? Porque os portugueses já tinham fechado um acordo econômico com os Estados Unidos para os Estados Unidos não interferir em assuntos relacionados ao Brasil, porque começaram a ter vantagens econômicas, tá ok? Galera, então nós concluímos por aqui, né, a nossa aula. Frente a isso, então, qualquer dúvida estarei à disposição. Isso vai estar no YouTube, tá ok, galera? Fique com Deus, forte fraterno abraço, até mais. Até mais, galera.